crianças! Eu sou a tia Sandra E eu sou a tia Bia. e nós estamos aqui para gravar mais um vídeo infantil para vocês, amém? Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, porque é uma forma de evangelizar. Então manda para amiguinho, para mamãe, assiste bastante vezes, comenta que é legal, tá bom? Então a gente vai para mais um Vídeo! Isso aí. Glória a Deus! Olá, criançada, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós estamos em mais um vídeo para juntos adorarmos a Jesus, amém? Neste momento, vamos orar, vamos entregar o nosso culto para Deus? Vamos cruzar as nossas mãozinhas, abaixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais este culto que o Senhor nos preparou. Receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Falou pra falar.
especial, que é o quê? A hora da palavra. Então vamos mais uma vez curvar nossas cabecinhas, cruzar nossas mãos e orar a Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado obrigado por este momento de louvor por esse momento que o Senhor tenha recebido. que o Senhor tem Neste momento, neste momento. quero também agradecer Quero também as agradecer tias as tias que irão trazer a palavra que irão trazer a palavra, e que a tua palavra que a tua palavra venha entrar em meu coração. venha entrar em meu É o que eu coração. te peço e te agradeço. Te agradeço. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? A paz do Senhor Jesus. Eu sou tia Sandra E eu sou a tia Bia. e mais uma vez nós vamos levar a palavra do Senhor no seu coração, amém? E junto nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. E eu já vou abrindo na palavra do Senhor uma palavra muito linda que fica aqui em João 8:12. Diz assim, ó. Foi o próprio Jesus que disse isso, ó. Falou-lhe Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Amém? Com esse versículo nós aprendemos que Deus ele está falando que Jesus é a luz do mundo. E através da luz de Jesus é que nós transformamos vida, nós somos iluminados pela luz de Jesus. Então o tema da nossa palavra de hoje é luz do mundo, amém? E eu já vou começar contando aqui uma história linda da palavra do Senhor, que fica lá em 1 Samuel 16, a história de um menino que servia ao Senhor. Ele era tão jovem, né? Mas ele já servia ao Senhor desde pequenininho. O papai e a mamãe dele ensinaram os caminhos do Senhor para ele. E ele estava lá pastoreando ovelha no campo. Não, é isso mesmo, nós estamos falando de Davi. Davi estava lá pastoreando ovelha, mas Deus tinha um plano para Davi. E o plano de Deus para Davi, nós vamos aprender um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais de Davi. Mas Davi foi escolhido porque Davi refletia a glória de Deus nas suas ações, no jeito dele ser, no jeito de ele falar, no jeito dele andar. Ele refletia, a luz de Deus brilhava sobre a vida de Davi, não é, tia Bia? Isso, tia Sandra. Assim como a criança tem que ser, como essa lâmpada, como essa luz brilhante, linda, feliz, assim na palavra do Senhor diz. A gente tem que seguir, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, a gente tem que estar em comunhão com o nosso Jesus Cristo, com Deus, porque assim o Espírito Santo, aonde a gente estiver, a gente vai trazer essa luz, aonde estiver escuro, todas as pessoas vão saber que a gente é do nosso Senhor, porque o Espírito Santo vai estar assim, brilhando dentro da gente, Glória a Deus. com uma luz bem brilhosa, bem bonita, bem clarinha, para mostrar que a gente é do Senhor Jesus Cristo. Então, e assim como nós devemos ser, como essa luz que representa a glória de Deus, assim também era Davi. Só que Samuel foi lá e ungiu Davi, porque ele era escolhido para ser rei de Israel. E Samuel foi lá e ungiu Davi. Só que passou alguns anos, foi passando alguns anos, porque Davi não foi rei naquele momento que ele foi ungido. Passou alguns anos, ele se tornou rei de Israel, se tornou um homem muito poderoso, porque ele cuidava de todo o povo de uma nação. E ali a Bíblia nos conta que Davi estava passeando sobre o palácio dele e ele olhou para uma mulher. E essa distração que ele teve de olhar para uma mulher, e ele gostou dessa mulher. E o olhar dele para essa mulher foi de desejo de tê-la como esposa. A Bíblia conta essa história que Davi ficou com aquilo no coração, né? Ele se tornou uma pessoa distraída e ele foi dormir pensando nessa mulher. Essa mulher não saiu da mente dele e aí começou, por causa de uma distração, começou o erro de Davi. Amém, tia? Amém. Assim também acontece com uma criança.
Tá vendo essa lâmpada aqui, meia desanimada, meia tristinha? É assim que a gente fica quando a gente vai parando de orar, de temer a Deus, a respeitar o papai, a mamãe, quando a gente vai orar, antes de dormir, quando a gente agradece a Deus a tudo que a gente está fazendo, a gente vai ficando triste, porque o Espírito Santo vai se entristecendo dentro da gente. E a gente vai ficando assim, desanimado, apagando o brilho que a gente tinha, aquela iluminação que a gente vivia tendo, aquela alegria. Então a gente vai ficando assim, tristinho, caído, assim como essa lâmpada tá. Certo, tia Sandra? Isso, a luz começou a se apagar, né, tia Lia? E assim também foi com o rei Davi. Isso também pode, crianças, acontecer com as nossas vidas. Por isso que nós não podemos deixar de orar, de buscar a Deus, de estarmos ali na presença de Deus. Isso aconteceu com Davi. Sabe o que Davi fez? Davi fez uma coisa muito errada. Ele desejou a mulher de um homem. E indo para a casa dele, pensando nessa mulher, a mente dele começou a entrar o pecado. Sabe, crianças, o desejo de ter aquela mulher começou a maquinar. E o adversário é assim com as nossas vidas. Quando nós ficamos distraídas da presença da palavra de Deus, entra nas nossas mentes pensamentos errados, assim como aconteceu com Davi, pode acontecer com vocês também, comigo e com vocês. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus. Aí aconteceu com Davi, ele olhou para aquela mulher, ele gostou daquela mulher, ele desejou tanto aquela mulher que a mente dele começou a maquinar. E aí a palavra de Deus nos conta que ele mandou chamar o chefe do exército e mandou colocar o marido dela, o esposo dela, na frente do exército para guerrear. E a Bíblia conta mais ainda que esse guerreiro foi, porque o marido dela era um homem guerreiro, foi para a guerra. E aí a palavra de Deus nos conta que ele acabou morrendo. E era isso que Davi queria mesmo. Davi sabia que se colocasse ele na frente da guerra, do exército, geralmente é os primeiros que são mortos. Davi, como guerreiro, ele sabia disso e ele fez que acontecesse isso. Esse foi o primeiro pecado de Davi. Davi pecou colocando aquele homem lá e desejando a mulher que era comprometida, né, tia Bia? Sim, olha o tia pecado Sandra. dele. Assim também como Davi pecou, as criancinhas também podem pecar. Pode ter pensamentos que não devem, ver coisas que o papai não deixa, falar pensamentos ruins, ver coisas escondidas que não podem, pensar em coisinhas quando a cabeça está vazia. Aí essas manchinhas significam pecado, vai murchando pouco a pouco, sem a gente perceber. E o nosso brilho vai ficando cada vez mais baixo, mais caidinho, até esse pecado vir e tomar conta de tudo, não é, tia Sandra? Verdade. Muita coisa que a criança pode fazer e muitas das vezes até o papai e a mamãe não sabem, assim como Davi escondeu o pecado dele de todo mundo. A palavra de Deus nos conta que Davi ficou ali, quietinho, só deu ordem para o esposo ir lá na frente da guerra. E aí, o que aconteceu? Ele chegou a morrer. E aí a palavra de Deus nos conta que Davi continuou a vida, pegou a mulher do servo dele para ele e continuou vivendo com a mulher dele sem nada acontecer. Mas a Bíblia diz que nada fica escondido do nosso Papai do Céu. Nosso Papai do Céu vê e ouve tudo. E Ele conhece os nossos pensamentos. Aí a Bíblia nos ensina que Deus mandou um profeta até Davi, tia Ana. Deus mandou esse profeta e começou a falar para ele, revelou a ele do pecado dele. Aí a palavra de Deus também nos conta, tia Ana, que ele ficou tão triste, Davi, tão triste, e ele escreveu o Salmo 51. E ali ele começou a se derramar no coração. Aí ele começou a se derramar ali, escrevendo o Salmo 51. Mas antes disso, tia Ana, fala um pouquinho mais. Quais são os pecados que a criança pode ter? Os pecados que as crianças podem ter, tia Sandra, vai ficando cada vez mais escurinha a lâmpada dela. É a fofoca quando fala mal de um amiguinho, é a desobediência quando não faz o que o papai gosta que você faça. E a mentira.
Então, tudo isso vai juntando, o pecado vai se acumulando dentro da gente, vai apagando o brilho do Espírito Santo. Vai deixando assim a gente dentro, o nosso coraçãozinho preto, escuro. E com isso a gente não fica feliz, porque a gente é filho de Deus. E o Espírito Santo não se agrada com isso. Então a gente vai ficando triste, cada vez mais deprimido, até ficar totalmente preto, sem a luz. Onde a gente vai passar, a gente não vai ter mais aquele brilho. Então, fofoca, mentira, desobediência e não temer a Deus como a gente fazia antes, causa tudo isso. Então a gente vai se enchendo de pecado até ficar assim, tudo preto, sem luz, sem brilho e sem felicidade. Com essa tristezinha dentro do nosso coração. Pois é, tia Ana, de um brilho, pega lá, tia Ana, mostra a diferença de uma luz brilhosa e conforme o pecado vai apagando, se torna uma luz apagada. Sabe o que isso significa, crianças? Que o Espírito Santo de Deus, que é a luz que brilhava nos nossos corações, através dos pensamentos dos pecados, nos torna uma luz apagada. E assim aconteceu com Davi. Ele pecou e ele ficou desta maneira, com a luz dele apagada. Mas aí Deus mandou o profeta, como a tia já falou, foi lá e mostrou, porque não fica nada oculto e escondido. Deus mostrou para ele. E aí ele sabia o Deus que ele servia. Então, mais uma vez nós aprendemos hoje. Ele foi para o joelho e foi chorar. O choro de arrependimento. A Bíblia diz que ele escreveu o Salmo 51, como a tia já falou, ali se arrependendo. Peça para o papai e para a mamãe ler o Salmo 51, que vocês vão ver a palavra que Davi falou, ali escreveu e deixou registrado, para que hoje a gente leia e se arrependa dos nossos pecados. Mas como a tia já falou aqui em alguns cultos, o papai do céu, ele nos ama tanto, 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 o amor dele é tão grande pela minha e pela tua vida, que ele enviou quem? O teu filho amado, para morrer na cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, crianças, se vocês agora tiver algum pecadinho, algo que desagrada a Deus, porque pecado para Deus não tem tamanho. É algo que desagrada a Deus. Se você tem algo agora, neste momento, que está desagradando a Deus, que você sentiu, coloque a sua mão no coraçãozinho. Que Deus agora, Ele quer que você se arrependa, para que o seu coração e a luz de Jesus volte a brilhar sobre a tua vida. E agora a gente vai orar para você, amém? Para que Deus ele venha entrar dentro do teu coraçãozinho, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados de Deus. Jesus está aproximando nós de Deus neste momento, amém, crianças? E a Bíblia diz que é mentiroso também aquele que diz que não tem pecado. Então, por isso que é necessário nós estarmos todo dia de manhã, todo dia à noite, quando nós levantarmos, quando nós formos deitar, nós pedimos pecado. Deus ele deu 24 horas para nós, não deu? E deu um momento também de oração. Então, quando você for deitar ou levantar, dobre o seu joelho, ore a Deus. Primeiramente, peça perdão a Deus por todos os pecados, depois comece agradecendo a Deus, amém? E pedindo para Deus, para te livrar de todos os pecados, de todas as maldades deste mundo, porque a Bíblia também nos ensina que este mundo que nós vivemos, ele já é do maligno, e é só Jesus, com a luz dele, nas nossas vidas, para nos livrar de todo o mal, amém? Vamos orar, tia? Vamos orar a Deus. Vamos levar a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo para a tua casa agora. Fecha os teus olhinhos, coloque a tua mão no coraçãozinho, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança que está agora assistindo este culto. Eles já são mais que abençoados, porque eles estão aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, assistindo o Teu culto. Papai,
Se porventura eles fizeram algo que desagrada ao Senhor neste momento, eu peço que o Senhor venha os perdoar, Senhor. Venha limpar o coração de cada criança neste momento. Venha trazer a tua luz, Senhor, sobre o coração dele. Não somente, Senhor, no coração deles, mas que eles também, Senhor, a tua luz entre dentro do teu lar, entre na vida do teu papai, do teu mamãe, de toda a sua família, Pai. E outra coisa também, Papai do céu, toca no coração desta criança, Senhor, para que elas venham, Senhor, falar da tua luz, do teu amor, para que vidas venham ser transbordadas e abençoadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, a minha vida, a vida da tia Bia diante do teu altar e clamo também, Senhor, por cada vida que está assistindo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E aí, tia Sandra, agora a gente vai pro nosso chamado final. Final, já, tia? Já. Não acredito, já mais uma vez Já. nós estamos no término desse trabalho. E mais né? um vídeo. Mais um vídeo, glória a Deus. E Quer falar, Tiana? Fala, Tiana. Então, e antes da gente vir pro momento final, que é o louvor da celebração ao nosso Deus maravilhoso, a gente vai dar a nossa bênção final. É, glória a Deus. Glória a Deus. Você quer falar, Tiana? Vamos! Em 1, 2, 3 e... Somos casa de Deus, chamados para mudar, para amar, com o amor de Jesus. 1, 2, 3. Eu sou casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais um louvor aí. Glória a Deus. Tchau, crianças. Então, gente, esse é o nosso último louvor. Então, vamos dançar.